O que a Bíblia diz sobre Umbanda? A Umbanda é uma religião brasileira que mistura elementos de outras religiões. A religião foi fundada em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes. Embora incorpore alguns elementos do catolicismo, a Umbanda não segue a Bíblia. A Bíblia diz claramente que é pecado tentar estabelecer contato com espíritos. Práticas espirituais são condenadas na Bíblia. Isso está em Deuteronômio 18, 10, 12. A Umbanda e suas práticas não são compatíveis com a Bíblia. A Bíblia ensina que só morremos uma vez, depois enfrentamos o juízo. Isso está em Hebreus 9, 27 e 28. Não existe reencarnação e os mortos não entram em contato conosco. Umbanda significa arte de curar ou curandeiro. Seu propósito é ajudar as pessoas através do contato com espíritos. A Umbanda surgiu como uma mistura de espiritismo com religiões africanas e dos povos indígenas do Brasil. Também incorporou alguns elementos do catolicismo, associando alguns santos a deuses africanos. Existem muitos ramos diferentes de Umbanda, mas todos partilham alguns elementos, como, por exemplo, contato com espíritos. A Umbanda ensina que existem várias hierarquias de espíritos que atuam no mundo. Os espíritos mais evoluídos são praticamente deuses, mas os espíritos menos evoluídos causam muitos problemas. É crença da Umbanda poder contactar esses espíritos e que os espíritos mais evoluídos podem ajudar as pessoas curando e aconselhando. A Umbanda dá grande importância aos espíritos que supostamente são de escravos africanos mortos. Os médios se deixam ser possuídos pelos espíritos, para que esses possam transmitir suas mensagens. Os rituais da Umbanda giram todos em volta do contato com espíritos. Têm a crença num Deus único, acreditam num Deus supremo, chamado de Olorum ou Zambi, e prestam culto a muitos espíritos. As práticas da Umbanda focam principalmente no culto aos espíritos. Os praticantes de Umbanda recorrem a esses espíritos quando precisam de ajuda. Crença na reencarnação. De acordo com a Umbanda, o espírito é imortal e pode voltar várias vezes à Terra em corpos diferentes durante sua evolução. Os espíritos contatados por médios também podem ter tido várias reencarnações. Deus condena o ocultismo, que é a crença na ação e influência de poderes sobrenaturais, tais como magia, espiritismo, astrologia, necromancia, cartomancia e outros, incluindo as religiões africanas que usa de tais práticas. Isso estava permanentemente proibido em Israel, terra do povo de Deus. Isso está em Deuteronômio 18, 9 a 14, Isaías 8, 19, Levítico 19, 31, Reis 21, 6, Ezequiel 13, 18, Malaquias 3, 5. Deus abomina fortemente toda prática ocultista, a ponto de dizer que o castigo para aqueles que tal coisas praticam é a perdição eterna, longe dele para sempre. Isso está em Apocalipse 21, 8, 22, 15. Satanás é o pai da mentira. Isso está em João 8, 44. E é o patrono de todo tipo de ocultismo e religião falsa. Isso está em 2 Coríntios 11, 11 a 14,
2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Apocalipse 16, 14. Assim sendo, ele produz suas mentiras buscando enganar a todos quantos forem possíveis, já agora e mais efetivamente nos últimos dias. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Satanás, em matéria de engano e produção de falsos milagres, é um especialista. Isso está em Mateus 24, 23 a 25, Apocalipse 12, 9 a 11, 13, 13 a 14, 19, 20. Assim, tudo que é produzido tendo como base práticas ocultistas é obra de Satanás, com o intuito de enganar aqueles que não dão crédito à verdade da palavra de Deus. Isso está em 1 João 5, 19. Cega para que não se voltem para o único Salvador de suas vidas, o Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 4. Enfim, a Umbanda e suas raízes são práticas que se encontram frontalmente em oposição a Deus, e os filhos de Deus não podem compactuar com isso, uma vez que somos filhos da luz e devemos andar como tais. Isso está em Efésios 5, 6 a 13. Não pode ou deve haver comunhão alguma ou qualquer aliança para ajuda mútua entre práticas ocultistas e o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 6, de 14 a 16, Paulo mostra o quão absurdo é tentar fazer com que haja qualquer harmonia entre o cristianismo bíblico e as religiões pagãs, alheias a Cristo e ao Evangelho. Portanto, quaisquer práticas que promovam a união entre a luz e as trevas devem ser completamente rejeitadas. Isso está em 2 Coríntios 6, 17, 18.